Pois eis que ele ora. Atos capítulo 9, versículo 11. Deus tem muitos métodos para extinguir a perseguição. Ele não permitirá que sua igreja seja ferida por seus inimigos ou oprimida por seus inimigos, e ele não tem falta de meios para desviar o caminho dos ímpios ou virá-lo de cabeça para baixo. De duas maneiras, ele geralmente alcança seu fim. Às vezes pela confusão do perseguidor e outras de forma mais abençoada pela sua conversão. Às vezes, ele confunde seus inimigos. Ele enlouquece o adivinho. Ele deixa o homem que vem contra ele ser totalmente destruído, permite que ele prossiga para sua própria destruição e então, finalmente, se volta em escárnio triunfante contra o homem que esperava ter dito ha para a igreja de Deus. Mas outras vezes, como neste caso, ele converte o perseguidor. Assim, ele transforma o inimigo em amigo. Ele faz do homem que foi um guerreiro contra o evangelho um soldado dele. Das trevas ele produz luz. De quem come tira mel. Sim, de corações de pedra ele suscita filhos a Abraão. Esse foi o caso de Saulo. É impossível conceber um fanático mais furioso. Ele havia sido respingado com o sangue de Estevão, quando o apedrejaram até a morte. Ele foi tão oficioso em sua crueldade que os homens deixaram suas roupas aos cuidados de um jovem chamado Saulo. Vivendo em Jerusalém, no colégio de Gamaliel, entrava constantemente em contato com os discípulos do homem de Nazaré. Ele ria deles, insultava-os enquanto passavam pela rua. Ele obteve decretos contra eles e os condenou à morte. E agora, como ponto culminante, este lobisomem, tendo provado sangue, fica extremamente louco, decide ir para Damasco, para que possa saciar-se com o sangue de homens e mulheres, para que ele possa amarrar os cristãos e levá-lo a Jerusalém, para sofrerem o que ele considerava um castigo justo por sua heresia e pelo afastamento de sua antiga religião. Mas, quão maravilhoso era o poder de Deus! Jesus mantém este homem em sua carreira louca, assim como, com sua lança apoiada, ele estava avançando contra Cristo. Cristo o encontrou, desmontou-o, jogou-o no chão e questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então, graciosamente removeu seu coração rebelde, deu-lhe um novo coração e um espírito correto, mudou seu objetivo, levou-o a Damasco, deixou-o prostrado por 3 dias e 3 noites, falou com ele, fez sons místicos murmurarem em seus ouvidos, incendiou toda a sua alma. E quando finalmente ele saiu daquele transe de 3 dias e começou a orar, foi então que Jesus desceu do céu, veio em uma visão a Ananias e disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. Primeiro, o nosso texto foi um anúncio, eis que ele ora. Em segundo lugar, foi uma discussão, pois eis que ele ora. Então, para concluir, tentaremos fazer uma aplicação do nosso texto aos seus corações. Embora a aplicação seja obra somente de Deus, confiaremos que Ele terá prazer em fazer essa aplicação enquanto a palavra é pregada esta manhã. Primeiro, aqui estava um anúncio. Vá à casa de Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. Sem qualquer prefácio, deixe-me dizer que esse foi o anúncio de um fato que foi notado no céu, que foi alegre para os anjos e que foi surpreendente para Ananias e uma novidade para o próprio Saulo. Foi o anúncio de um fato notado no céu. O pobre Saulo foi levado a clamar por misericórdia, e no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvir. Você não percebe, ao ler o capítulo, que atenção Deus deu a Saulo? Ele conhecia a rua onde morava. Vá para a rua que se chama direita.
Ele conhecia a casa onde morava. Indague na casa de Judas. Ele sabia seu nome. Foi Saulo. Ele conhecia o lugar de onde veio. Pergunte por Saulo de Tarso. E ele sabia que havia orado. Eis que ele ora. Oh, é um fato glorioso que as orações sejam notadas no céu. O pobre pecador de coração partido, subindo ao seu quarto, dobra os joelhos, mas só consegue expressar o seu lamento na linguagem dos suspiros e das lágrimas. Veja, esse gemido fez vibrar todas as harpas do céu com música. Essa lágrima foi apanhada por Deus e colocada no lacrimogênio do céu para ser perpetuamente preservada. O suplicante, cujos medos impedem as suas palavras, será bem compreendido pelo Altíssimo. Ele só pode derramar uma lágrima precipitada, mas a oração é o cair de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu. Os suspiros fazem parte da música do trono de Jeová, pois embora as orações sejam a forma mais simples de fala que os lábios infantis podem experimentar, então eles também são as tensões mais sublimes que alcançaram a majestade nas alturas. Deixe-me aprofundar esse pensamento por um momento. As orações são notadas no céu. Oh, eu sei o que acontece com muitos de vocês. Você pensa, se eu me volto para Deus, se o procuro, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e vil, que não se pode imaginar que ele prestaria atenção em mim. Meus amigos, não abriguem tais ideias pagãs. Nosso Deus não é um Deus que fica sentado em um sonho perpétuo, nem ele se veste em uma escuridão tão espessa que não possa ver. Ele não é como Baal, que não ouve. É verdade que ele pode não considerar as batalhas. Ele não se importa com a pompa e a pompa dos reis. Ele não ouve o volume da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem. Mas onde quer que haja um coração cheio de tristeza, onde quer que haja um olho cheio de lágrimas, onde quer que haja um lábio tremendo de agonia, onde quer que haja um gemido profundo ou um suspiro penitencial, o ouvido de Jeová está bem aberto. Ele anota isso no registro de sua memória. Ele coloca nossas orações como folhas de rosa entre as páginas de seu livro de recordações. E quando o volume for finalmente aberto, uma fragrância preciosa brotará dele. Ó, pobre pecador, do caráter mais negro e vil, suas orações são ouvidas, e mesmo agora Deus disse de você: eis que ele ora. Onde estava? Em um celeiro? Onde estava? No armário? Foi ao lado da sua cama esta manhã ou neste corredor? Você está agora olhando para o céu? Fala, pobre coração. Eu ouvi seus lábios murmurarem agora. Deus, tenha misericórdia de mim, pecador? Eu te digo, pecador, há uma coisa que supera o telégrafo. Você sabe que agora podemos enviar uma mensagem e receber uma resposta em alguns instantes, mas li sobre algo na Bíblia mais rápido que o fluido elétrico. Antes que eles liguem, eu responderei, e enquanto eles falarem, eu ouvirei. Então, pobre pecador, você foi notado, sim, tu és ouvido por aquele que está sentado no trono. De novo, este foi o anúncio de um fato alegre para o céu. Nosso texto é prefaciado com eis, pois, sem dúvida, nosso próprio Salvador o considerou com alegria. Apenas uma vez lemos sobre um sorriso repousando no semblante de Jesus, quando, erguendo os olhos para o céu, ele exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e prudentes, e assim mesmo os revelastes aos pequeninos. Pai, o pastor de nossas almas se alegra com a visão de suas ovelhas bem guardadas. Ele triunfa em espírito quando traz um andarilho para casa. Imagino que quando ele disse essas palavras a Ananias,
Um dos sorrisos do paraíso deve ter brilhado em seus olhos. Eis que conquistei o coração do meu inimigo. Salvei o meu perseguidor. Mesmo agora ele está dobrando os joelhos ao meu escabelo. Eis que ele ora. O próprio Jesus liderou a canção, regozijando-se com um novo convertido com cânticos. Jesus Cristo alegrou-se e alegrou-se mais por aquela ovelha perdida do que por 99 que não se extraviaram. E os anjos também se alegraram. Ora, quando um dos eleitos de Deus nasce, os anjos ficam ao redor do seu berço. Ele cresce e cai no pecado. Os anjos o seguem, acompanhando-o por todo o caminho. Eles olham com tristeza para suas muitas andanças. A bela Peri chora quando aquele ente querido peca. Atualmente o homem é levado ao som do evangelho. O anjo diz, eis que ele começa a ouvir. Ele espera um pouco, a palavra penetra em seu coração, uma lágrima escorre por seu rosto e finalmente ele grita do mais íntimo de sua alma. Deus, tenha piedade de mim. Vê, o anjo bate as asas, voa o céu e diz, irmãos anjos, escutem-me, eis que ele ora. Então eles tocaram os sinos do céu, eles têm um jubileu em glória. Novamente eles gritam com vozes alegres, pois em verdade eu lhes digo, há alegria no céu entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eles nos observam até orarmos, e quando oramos dizem, eis que ele ora. Além disso, meus queridos amigos, pode haver outros espíritos no céu que se regozijem, além dos anjos. Essas pessoas são os nossos amigos que vieram antes de nós. Não tenho muitos parentes no céu, mas tenho uma a quem amo profundamente, que não duvido, orou muitas vezes por mim, pois ela cuidou de mim quando eu era criança e me criou durante parte da minha infância. E agora ela senta diante do trono em glória, repentinamente arrebatado. Imagino que ela olha para o seu querido neto e ao vê-lo nos caminhos do pecado, do vício e da loucura, não pôde olhar com tristeza, pois não há lágrimas nos olhos dos glorificados. Ela não poderia olhar com pesar, porque eles não podem conhecer tal sentimento diante do trono de Deus. Mas naquele momento em que, pela graça soberana, fui obrigado a orar, quando sozinho dobrei o joelho e lutei, parece-me que a vi quando ela disse, eis que ele ora, eis que ele ora. Oh, posso imaginar seu semblante. Ela parecia ter 2 céus por um momento, uma felicidade dupla, um céu em mim e também nela mesma, quando ela podia dizer, eis que ele ora. Ah, jovem, lá está sua mãe andando pelas ruas douradas. Ela está olhando para você esta hora. Ela cuida de você. Em seu peito você estava deitado quando era apenas uma criança e ela o consagrou a Jesus Cristo. Do céu ela te observa com aquela ansiedade intensa que é compatível com a felicidade. Esta manhã ela está olhando para você. O que você diz, jovem? Cristo, pelo seu Espírito, diz em seu coração, vinde a mim? Você deixa cair a lágrima do arrependimento? Parece que vejo sua mãe chorando. Eis que ele ora. Mais uma vez ela se inclina diante do trono de Deus e diz, agradeço-te, ó tu, sempre gracioso, porque aquele que era meu filho na terra, agora se tornou teu filho na luz. Mas se há alguém no céu que tem mais alegria do que outro pela conversão de um pecador, é um ministro, um dos verdadeiros ministros de Deus. Oh, meus ouvintes, vocês não imaginam como os verdadeiros ministros de Deus amam suas almas. Talvez você pense que é um trabalho fácil ficar aqui e pregar para você. Deus sabe que, se isso fosse tudo, seria um trabalho fácil. Mas quando pensamos que quando falamos com você, sua salvação ou condenação, em certa medida, depende do que dizemos, quando refletimos que se formos vigias infiéis, Deus exigirá seu sangue de nossas mãos,
Ó bom Deus, quando reflito que preguei para milhares de pessoas em minha vida, muitos milhares, e talvez tenha dito muitas coisas que não deveria ter dito, isso me assusta, me faz tremer e tremer. Lutero disse que poderia enfrentar seus inimigos, mas não poderia subir as escadas do púlpito sem que seus joelhos batessem um no outro. A pregação não é brincadeira de criança, não é algo que possa ser feito sem trabalho e ansiedade. É um trabalho solene, é um trabalho terrível, se você o encarar em sua relação com a eternidade. Ah, como o ministro de Deus ora por você. Se você pudesse ter ouvido sob o beiral da janela de seu quarto, você o teria ouvido gemer todos os domingos à noite durante seus sermões, porque ele não havia falado com mais efeito. Você o teria ouvido implorando a Deus. Quem acreditou em nosso relato? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ah, quando ele observa você de seu descanso no céu, quando ele vê você orando, como ele baterá palmas e dirá: eis o filho que você me deu, eis que ele ora. Tenho certeza de que quando vemos alguém ser levado a conhecer o Senhor, nós sentimos muito como alguém que salvou um ser humano do afogamento. Há um homem pobre na enchente, ele está afundando, deve estar afogado, mas eu salto, agarro-o com firmeza, levanto-o até a margem e o coloco no chão. Vem o médico, ele olha para ele, coloca a mão sobre ele e diz: temo que ele esteja morto. Aplicamos todos os meios ao nosso alcance, fazemos o que podemos para restaurar a vida. Sinto que fui o libertador daquele homem e, como me abaixo e coloco meu ouvido ao lado de sua boca, finalmente digo: ele respira, ele respira. Que prazer há nesse pensamento, ele respira, ainda há vida. Assim, quando encontramos um homem orando, gritamos: ele respira, ele não está morto, ele está vivo, pois enquanto um homem ora, ele não está morto em ofensas e pecados, mas é trazido à vida, é vivificado pelo poder do Espírito. Eis que ele ora. Esta foi uma notícia alegre no céu, além de ser notada por Deus. Então, em segundo lugar, este foi um evento muito surpreendente para os homens. Ananias ergueu as duas mãos surpreso. Ó, meu Senhor, eu deveria ter pensado que alguém iria orar, exceto aquele homem. É possível? Não sei como é com os outros ministros, mas às vezes eu olho para tais e tais indivíduos na congregação e digo: bem, eles estão muito esperançosos. Acho que os terei, trabalho em andamento e espero ouvi-los em breve contar o que o Senhor fez por suas almas. Em breve, talvez, eu não os veja mais e sinta completamente a falta deles. Mas em vez disso, meu bom mestre me envia alguém de quem eu não tinha esperança. Um pária, um bêbado, um réprobo, para o louvor da glória de sua graça. Então levanto as mãos surpresos pensando: eu deveria ter pensado em qualquer pessoa e não em você. Lembro-me de uma circunstância que ocorreu há pouco. Havia um homem pobre com cerca de 60 anos. Ele tinha sido um marinheiro rude, um dos piores homens da aldeia. Era seu costume beber, e ele parecia ficar encantado quando xingava e xingava. Ele entrou na capela, porém, num dia de sábado, quando alguém quase meu parente estava pregando sobre o texto sobre Jesus chorando por Jerusalém. E o pobre homem pensou: o quê? Jesus Cristo alguma vez chorou por um desgraçado como eu? Ele pensou que era muito ruim para Cristo cuidar dele. Por fim, ele foi até o ministro e disse: Senhor, há 60 anos tenho navegado sob o estandarte do diabo. É hora de ter um novo proprietário. Quero afundar o velho navio e afundá-lo completamente. Terei um novo e navegarei sob as cores do príncipe Emanuel. Desde aquele momento, aquele homem tem sido um personagem de oração, andando diante de Deus com toda sinceridade.
No entanto, ele foi o último homem em quem você teria pensado. De alguma forma, Deus escolhe os últimos homens. Ele não se importa com o diamante, mas apanha os seixos, pois é capaz das pedras de suscitar filhos a Abraão. Deus é mais sábio que o químico. Ele não apenas refina o ouro, mas transmuta metais comuns em joias preciosas. Ele pega os mais imundos e os mais vis e os transforma em seres gloriosos, os torna santos, embora sejam pecadores, e os santifica, embora sejam profanos. A conversão de Saulo foi algo estranho, mas, amado, foi mais estranho do que você e eu sermos cristãos? Deixe-me perguntar se alguém lhe tivesse dito, há alguns anos, que você pertenceria a uma igreja e seria contado entre os filhos de Deus. O que você teria dito? Coisas e bobagens. Não sou um de seus metodistas arrogantes. Não vou ter nenhuma religião. Adoro pensar e fazer o que quero. Você e eu não dissemos isso? E como diabos chegamos aqui? Quando olhamos para a mudança que passou por nós, parece um sonho. Deus deixou muitos em nossas famílias que eram melhores do que nós. E por que Ele nos escolheu? Oh, não é estranho? Não poderíamos levantar as mãos em espanto, como fez Ananias, e dizer: eis, 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 é um milagre na terra, uma maravilha no céu? A última coisa que tenho a dizer aqui é que esse fato era uma novidade para o próprio Saulo. Eis que ele ora. O que há de novo nisso? Saulo costumava ir ao templo 2 vezes por dia na hora da oração. Se você pudesse acompanhá-lo, você o teria ouvido falar lindamente em palavras como estas: Senhor, graças te dou. Não sou como os outros homens. Não sou um extorsor, nem um publicano. Jejuo 2 vezes da semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. E assim por diante. Oh, você pode tê-lo encontrado fazendo um belo discurso diante do trono de Deus. E ainda assim diz: eis que ele ora. O quê? Ele nunca havia orado antes? Não, nunca. Tudo o que ele havia feito antes foi em vão, não foi oração. Ouvi falar de um senhor idoso que foi ensinado quando criança a orar. Ore a Deus, abençoe meu pai e minha mãe. E ele continuou orando a mesma coisa por 70 anos. Quando seus pais já estavam mortos, depois disso, agradou a Deus, em sua infinita misericórdia, tocar seu coração. E ele foi levado a ver que, apesar de sua constância em suas formas, ele não estava orando. Ele frequentemente fazia suas orações, mas nunca orava. Assim foi com Saulo. Ele pronunciou seus discursos magniloquentes, mas todos foram inúteis. Ele havia feito suas longas orações por um pretexto. Tudo foi um fracasso. Agora vem uma petição verdadeira e é dito: eis que ele ora. Você vê aquele homem tentando obter uma audiência de seu Criador? Como ele está? Ele fala latim e versos em branco diante do trono do Todo-Poderoso. Mas Deus permanece sentado em calma indiferença, sem prestar atenção. Então o homem tenta um estilo diferente. Pega um livro e, dobrando o joelho novamente, reza de uma forma encantadora a melhor e antiga oração que poderia ser feita, mas o Altíssimo desconsidera suas formalidades vazias. Por fim, a pobre criatura joga fora o livro, esquece o versículo em branco e diz: ó Senhor, ouve, pelo amor de Cristo. Ouçam, diz Deus, eu o ouvi. Aí está a misericórdia que você buscou. Uma oração sincera é melhor do que 10.000 formas. Uma oração vinda da alma é melhor do que uma miríade de leituras frias. Quantas orações que brotam apenas da boca e da cabeça, Deus as abomina. Ele ama aqueles que vêm do fundo do coração. Talvez eu fosse um insolente se dissesse que há centenas de pessoas aqui esta manhã que nunca oraram uma única vez em suas vidas. Há alguns de vocês que nunca o fizeram.
Há um jovem ali que disse aos seus pais, quando os deixou, que ele deveria sempre fazer sua forma de oração todas as manhãs e todas as noites. Mas ele está envergonhado e deixou isso de lado. Bem, jovem, o que você fará quando morrer? Você terá a palavra de ordem às portas da morte? Você entrará no céu pela oração? Você não vai. Você será expulso da presença dele e lançado fora. Em segundo lugar, temos aqui um argumento, pois eis que ele ora. Foi um argumento, antes de tudo, pela segurança de Ananias. O pobre Ananias teve medo de ir até Saulo. Ele achou que era como entrar na cova de um leão. Se eu for à casa dele, pensou ele, no momento em que ele me vir, ele me levará imediatamente a Jerusalém, pois sou um dos discípulos de Cristo. Não me atrevo a ir. Deus diz, eis que ele ora. Bem, diz Ananias, isso é o suficiente para mim. Se ele for um homem de oração, não me machucará. Se for um homem de verdadeira devoção, estou seguro. Certifique-se de que você sempre pode confiar em um homem de oração. Não sei como é, mas mesmo os homens ímpios sempre prestam reverência a um cristão sincero. Afinal, um mestre gosta de ter um servo que ora. Se ele próprio não considera a religião, gosta de ter um servo piedoso e confiará nele mais do que em qualquer outro. É verdade que há algumas pessoas que professam orar e que não têm nem um pouco de oração. Mas sempre que você encontrar um homem que realmente ora, confie nele um ouro incalculável, pois se ele realmente ora, não precisa ter medo dele. Aquele que comunga com Deus em segredo pode ser confiável em público. Sempre me sinto seguro com um homem que é um visitante no propiciatório. Já ouvi uma anedota de 2 cavaleiros viajando juntos em algum lugar da Suíça. Logo chegaram ao meio das florestas e você conhece as histórias sombrias que as pessoas contam sobre as estalagens de lá, como é perigoso hospedar-se nelas. Um deles, um infiel, disse ao outro, que era cristão, não gosto nada de parar aqui, é realmente muito perigoso. Bem, disse o outro, vamos tentar. Então eles entraram em uma casa, mas parecia tão suspeito que nenhum dos dois gostou. E eles pensaram que prefeririam estar em casa na Inglaterra. Logo o proprietário disse, senhores, sempre leio e oro com minha família antes de ir para a cama. Vocês me permitirão fazer isso essa noite? Sim, disseram eles, com o maior prazer. Quando subiram as escadas, o infiel disse, não estou com medo nenhum agora. Por quê? Disse o cristão, porque nosso anfitrião rezou. Oh, disse o outro, então parece que, afinal, você pensa algo em religião. Porque um homem reza, você pode dormir na casa dele. E foi maravilhoso como os dois dormiram. Bons sonhos eles tiveram, pois sentiram que onde a casa tinha sido coberta pela oração e murada pela devoção, não poderia ser encontrado um homem vivo que lhes causasse algum dano. Este então foi um argumento para Ananias, para que ele pudesse ir em segurança para a casa de Saulo. Mais do que isso, aqui estava um argumento para a sinceridade de Paulo. A oração secreta é um dos melhores testes da religião sincera. Se Jesus tivesse dito a Ananias, eis que ele prega, Ananias teria dito, para fazer e ainda assim ser um enganador. Se ele tivesse dito, ele foi a uma reunião da igreja, Ananias teria dito, ele pode entrar lá como um lobo em pele de cordeiro. Mas quando ele disse, eis que ele ora, isso foi argumento suficiente. Um jovem chega e me conta o que sentiu e o que tem feito. Por fim eu digo, ajoelhe-se e ore. Eu preferiria não. Não importa, você deve. Ele cai de joelhos. Mal tem uma palavra a dizer. Ele começa a gemer e a chorar. E ali fica de joelho até que finalmente gagueja. Senhor, tem piedade de mim, pecador? Sou o maior dos pecadores. Tem piedade de mim? Então fico um pouco mais satisfeito e digo, não me importei com toda a sua conversa,
queria suas orações. Mas se eu pudesse rastreá-lo até sua casa, se eu pudesse vê-lo orar sozinho, então teria certeza, pois quem ora em particular é um verdadeiro cristão. A mera leitura de um livro de devoção diária não provará que você é um filho de Deus. Se você ora em particular, então você tem uma religião sincera. Um pouco de religião, se sincera, é melhor do que montanhas de fingimentos. A piedade doméstica é a melhor piedade. Orar fará com que você pare de pecar, ou pecar fará com que você pare de orar. A oração no coração prova a realidade da conversão. Um homem pode ser sincero, mas sinceramente errado. Paulo estava sinceramente certo. Eis que ele ora. Foi o melhor argumento que sua religião estava certa. Se alguém me perguntasse em resumo da religião cristã, eu diria que está numa única palavra: oração. Se me perguntassem o que será necessário em toda a experiência cristã, eu deveria responder: oração. Um homem deve ter sido convencido do pecado antes de poder orar. Ele deve ter tido alguma esperança de que havia misericórdia para ele antes de poder orar. Na verdade, todas as virtudes cristãs estão encerradas nessa palavra: oração. Apenas me diga que você é um homem de oração e eu responderei imediatamente: Senhor, não tenho dúvidas da realidade, bem como da sinceridade de sua religião. Mas, mais uma reflexão e deixarei esse assunto. Foi uma prova da eleição deste homem, pois você leu logo depois: eis que ele é um vaso escolhido. Muitas vezes encontro pessoas preocupadas com a doutrina da eleição. De vez em quando recebo uma carta de alguém me criticando por pregar a eleição. Toda a resposta que posso dar é: aí está na Bíblia. Vai e pergunte ao meu mestre por que ele colocou isso ali. Não posso evitar. Sou apenas um homem servo e lhe conto a mensagem do alto. Se eu fosse um lacaio, não alteraria a mensagem do meu Senhor na porta. Acontece que sou um embaixador do céu e não ouso alterar a mensagem que recebi. Se estiver errada, envia para o quartel-general e não posso alterá-lo. Deixe-me dizer isso como explicação. Alguns dizem: como eu posso descobrir se sou eleito de Deus? Receio não ser eleito de Deus. Você reza? Se pode ser dito: eis que ele ora. Também pode ser dito: eis que ele é um vaso escolhido. Você tem fé? Se sim, você é eleito. Essas são as marcas da eleição destes. Você não tem motivos para concluir que pertence ao povo peculiar de Deus. Você tem um desejo de amar a Cristo? Você tem a milionésima parte de um desejo de vir a Cristo? Um desejo prático? Isso o leva a oferecer súplicas sinceras e chorosas. Se assim for, nunca tenha medo da não eleição, pois quem ora com sinceridade é ordenado por Deus antes da fundação do mundo, para que seja santo e sem pecado, culpa diante de Cristo em amor.